Como nós anunciamos, uma entrevista especial com o bispo diocesano Dom Celso de Apucarana, depois de celebrar missas no Vale do Ivaí, falando do fim da venda de bebidas alcoólicas, né, do objetivo dele de acabar com a venda de bebidas alcoólicas em festas de igreja, inclusive bandas se apresentando em festas também, né, de igreja, músicas que não sejam religiosas, em cerimônias, né, de casamento, conclave, né, outras informações importantes. O bispo aceitou falar a nossa reportagem. É um bispo muito querido aqui em toda a nossa região, e diocese de Apucarana, mas também por outras dioceses aqui na nossa região. É um bispo que é considerado aí um dos mais éticos do Brasil, pela sua postura, pela sua forma de agir, pela sua coragem, né, de implementar algumas determinações e também alguns modelos importantes para que a igreja possa seguir. E ele aceitou falar a nossa reportagem. Nós vamos agora exibir essa entrevista especial com o bispo Dom Celso Marchiori de Apucarana. Rádio ouvintes desta rádio que usa uma porção do seu tempo para evangelizar, né? E a gente fica feliz também de saber que os meios de comunicação estão sendo colocados a serviço da evangelização. Então, estamos aí. Hoje eu vim aqui a pedido do padre Laércio para fazer uma pregação sobre o dízimo, pois hoje era o dia do envio de muitos missionários, não saberia dizer o número ali, mas é um número grande, né? De missionários do dízimo aqui na paróquia. Missionários que vão, na verdade, acolhendo a palavra de Jesus, vão de casa em casa, pessoa por pessoa, né, evangelizar, falar de Jesus, falar da igreja e falar da importância de cada católico contribuir com a sua igreja, com a sua comunidade, através do dízimo. Até porque é uma orientação bíblica. Nosso Senhor, já desde os tempos do Antigo Testamento, sempre propôs como solução assim para os problemas da comunidade, né, que cada um partilhe com o templo, com a casa de Deus, com as pessoas que trabalham, com o seu dízimo. O Novo Testamento praticamente não fala a palavra dízimo, usa mais a palavra partilha, mas o dízimo na verdade é uma partilha. Eu partilho com Deus e com os irmãos uma parte, né, daquilo que eu recebo de salário. Não como pagamento, mas como sinal de gratidão e sobretudo do meu grande amor a Jesus e a minha igreja. Então o dízimo é um sinal concreto, visível de amor. Não que não tenha outras formas de manifestar este amor a Jesus e a igreja. Existem também outras formas, claro, a oração, a intercessão, né? Mas aqueles que podem, aqueles que têm condições, né? E penso eu que todo mundo tem condições. Eu sou dizimista desde o tempo em que eu era lavrador e jardineiro. Eu tinha 12 anos de idade. Depois eu fui ser operário numa fábrica de louças, porcelana Schmidt, e depois como padre, como seminarista eu ganhava sempre uns trocadinhos do pai, eu dava meu dízimo daqueles trocadinhos. Então, se a gente ganha pouco, dá menos. Se a gente ganha mais, dá mais. Mas sempre contribuindo com a minha comunidade. Hoje, eu sou dizimista, como bispo dessa diocese, eu sou dizimista ali na paróquia Cristo Profeta, em Apucarana. E o meu grande desejo é que todo o povo católico da nossa diocese de Apucarana, mais ou menos 500 mil pessoas, seja um povo evangelizado, um povo consciente, um povo que contribua com a sua comunidade, com a sua igreja, através do dízimo, para que nós tenhamos condições de manter aquilo que é necessário de espaços para a evangelização e possamos também ter o necessário para investirmos na formação dos evangelizadores e na vida dos missionários, daqueles que vão para fora da nossa diocese e até para fora do Brasil, como também para que tenhamos o necessário para partilhar com os mais necessitados.
Quando a gente fala de dízimo, é uma forma também da gente de autotestar, porque os desapegos aos bens materiais, que lá na época, por exemplo, quando Cristo evangelizava, ele falava, venda tudo, né, distribua aos pobres e investiga. Agora ele nem tá dizendo venda tudo, é só uma pequena parte que é desapego, aquela obsessão pelo poder, pelo dinheiro. Então é um teste que a gente faz também no dia a dia, fazendo a doação do dízimo, né? O ser dizimista hoje, na verdade, é um grito profético contra a ganância, contra o capitalismo selvagem que está aí, né, destruindo. O dinheiro não é tudo, né? O dinheiro não é tudo. O dinheiro nós precisamos, mas não é absoluto da nossa vida. Não é absoluto, de tal forma que o dinheiro com o dinheiro nós não podemos comprar o céu, com o dinheiro nós não podemos comprar a felicidade. Tem muita gente que tem dinheiro até suficiente, até demais, e não é feliz. Agora, quem faz a doação do dízimo, ele já doa e ele não quer saber aonde a igreja vai utilizar esse dinheiro, porque ele está doando, ele está fazendo a parte dele com Deus. Mas para a igreja isso é importante, né? Muito importante, e que todos os doadores do dízimo tenham esta certeza de que a igreja usufrui muito bem e de uma forma muito justa desses valores. Eu costumo dizer que através do dízimo a igreja tem condições de manter aquilo que é necessário para que na paróquia se realize o culto e todas as atividades pastorais, né? Depois a manutenção da igreja, a manutenção do padre, depois a outra parte é dos missionários para as missões, né? Agentes, ou seja, nós temos, por exemplo, uma igreja missionária, nós temos uma paróquia, né, como missão, nós temos uma paróquia em Rondônia, na diocese de Guajará-Mirim, e depois temos uma missão também na África. E hoje nós contribuímos, inclusive, através de uma ajuda da Cúria Diocesana, para as igrejas mais pobres da Amazônia. Mensalmente nós contribuímos. E isto vem do dízimo. E depois a outra parte, que é justamente para a ação social, para favorecer, para ajudar, né, para sustentar aquelas famílias na paróquia que precisam, e isso é feito através da ação social. Agora, mudando um pouquinho de assunto aqui, a gente já parabenizou o bispo aqui através da Rádio Novela por essa atitude, né, que é de coibir, né, ou de orientar para que não haja venda da bebida alcoólica durante os eventos da Igreja Católica. Que é algo assim importantíssimo, né, porque a bebida não deixa de ser uma droga, talvez a que tem um alcance maior, né, porque ela é social, às vezes tem pessoas que se acham, ficam à vontade, é bonito você estar ingerindo bebida alcoólica. Então, assim, foi uma atitude de coragem do bispo. Hoje a gente observa que os padres estão aceitando e estão observando que isso é importante para a igreja, é importante para a comunidade. Então é algo que vai dando certo e vai servir de exemplo, né? E juntamente com os padres, todo o pessoal que trabalha na equipe de finanças já está se conscientizando, e já temos diversas paróquias que não tem mais a venda de bebidas alcoólicas nas festas. A tendência é todas, né? A tendência é para todas. A gente não está decretando, né, colocando uma lei que não se pode mais. A gente está conscientizando. Aos poucos já temos 12 paróquias na diocese que já aboliram totalmente a bebida alcoólica das suas festas. E não é um trabalho feito só na diocese de Apucarana, porque nós, bispos da província de Londrina, portanto, Dom Orlando de Londrina, e com Dom Albano Cavalim, inclusive, que é o arcebispo emérito, Dom Getúlio de Cornélio Procópio, Dom Antônio de Jacarezinho, nós fechamos esta questão. Vamos trabalhar para que em nossas dioceses não se use mais bebida alcoólica nas festas. E as outras dioceses do regional, como o Moarama, por exemplo, não existe mais bebida alcoólica em nenhuma paróquia de toda a diocese. O bispo até falava das bandas, por exemplo, porque essas bandas hoje que atraem a juventude, que às vezes participam de algumas festas, eles também introduzem músicas que incitam às vezes a violência, a bebida. Então, é algo que a gente tem que eliminar. Então, eu estou orientando para que a gente use
como é que se diz? Para que a gente aproveite aquelas pessoas do próprio lugar. Vamos valorizar as pessoas da comunidade que gosta. Pode ser até música caipira, música, mas são músicas que ajudam as pessoas, que edificam, né? Não há necessidade de ser música religiosa nas festas, não há necessidade de ser toda. Pode ser, mas existe muita música aqui boa para se usar nas festas, né? Então não precisa trazer banda, gastar um dinheirão para trazer banda e tudo, né? Usa o pessoal do lugar. Nós temos inclusive aqui até um que foi seminarista nosso, Célio, faço propaganda em favor dele. Ele canta muito bem e ajuda a evangelizar, inclusive, através entre uma música e outra, ele diz lá uma palavrinha, né? Ajuda, inclusive, nesta questão, né? da espiritualidade, porque a festa de igreja tem que ser dentro de um clima espiritual, senão não tem sentido. Não tem sentido. E as nossas festas, elas têm que ser mais de confraternização, visando a fraternidade da comunidade. O dinheiro necessário para a manutenção da igreja tem que entrar pelo dízimo. Deve entrar pelo dízimo. E uma comunidade evangelizada, que se confraterniza, que se ama, necessariamente vão dar, pode ter certeza, aquilo que eu falei na homilia de hoje. Quando a gente ama, a gente dá, a gente quer dar. A gente quer dar. Eu me lembro quando eu era adolescente. Não faz falta. Eu me lembro quando eu era adolescente, apaixonado por uma menina. A gente passava nas lojas, a gente via uma coisa lá bonita, né? Ah, não, vou comprar isso aqui, vou levar para minha namorada, para minha paquera, né? Naquele tempo a gente usava paquera, né? Então a gente, hoje a mãe, eu sei do que a mãe gosta, né? Então eu às vezes passo numa vitrine e vejo lá uma coisa bonita. Oh, minha mãe gosta disso aqui, eu vou comprar, vou levar para ela, né? Tá? Quando a gente ama, a gente quer dar. Dia das mães, a gente vai dar um presente para a mãe, dia dos pais, dia do namorado, né? E assim por diante. Quando a gente festeja um aniversário, a gente quer dar um presente porque a gente ama a pessoa. O dízimo é um sinal deste amor à minha comunidade, à minha igreja e a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o dízimo deve ser dado como expressão do meu amor e da minha gratidão. Deixa eu abordar um outro assunto aqui. Eu fui numa missa de casamento em Ivaiporã e durante a missa de casamento foi executada uma música internacional. Ninguém entendia, né, mas era uma música famosa, que na verdade às vezes ninguém prestou atenção, porque era uma música numa outra língua, mas que ela incitava o sexo sem nenhum tipo de compromisso, apesar de ser uma música romântica e bonita. Então, algumas medidas nessa questão de casamento, das músicas, daquilo que se utiliza, tomadas, geraram polêmicas, mas todos entenderam que era necessário, que eram necessárias. Graças a Deus, nós tivemos uma aprovação aqui quase que 100%. Né? A mídia aí andou fazendo uma enquete sem a minha autorização, mas tudo bem, fizeram e eu acabei ganhando, né? A diocese acabou ganhando 82% de aprovação das medidas em relação ao sacramento do matrimônio. Nós queremos resgatar aquilo que é da igreja, a celebração sacramental. Então vamos dar uma enxugada em algumas coisas que não contribuem, não favorecem a celebração do matrimônio. E uma das coisas é a música. Músicas que não tem nada a ver com a celebração do sacramento do matrimônio. Então, estamos aí, né, colocando a questão das músicas, a questão dos enfeites. Noivos não precisam gastar horrores para fazer um casamento. Coloca lá 2 vasos lá na frente do altar, lá está ótimo. Não precisa mais isso. Isto. Constrange quem não tem recurso, justamente. Mas não é só por isso também. Nós vivemos num mundo bastante capitalista e nós acabamos favorecendo com as nossas atitudes. Né? Os nossos casamentos, às vezes, na verdade, um escândalo. Né? Junto com a questão dos enfeites e das músicas, também nós estamos tirando, né? Tirando o cortejo dos padrinhos. Não há necessidade de cortejo dos padrinhos. Quem que nós queremos valorizar? Os noivos. Então, os noivos vão entrar solenemente na igreja. Vira um desfile de moda. Sim, vira um desfile de moda, e depois cada um quer, sei lá, fazer do seu jeito. E existem necessidades pessoais por trás disso. Então,
Os padrinhos, nós não estamos assim, acabando com os padrinhos. Aliás, padrinho não existe. Padrinho no casamento não existe. São testemunhas. E o direito canônico somente pede 2 testemunhas. Uma testemunha para o noivo e uma testemunha para a noiva, que depois devem assinar, inclusive, o documento. Esse negócio de padrinho foi invenção, não sei quem inventou isso aqui. Inclusive, no direito canônico e no ritual do matrimônio, nem se usa a palavra padrinho, madrinha de casamento. É testemunha. Mas tudo bem, não vamos proibir, já é uma tradição, não vamos proibir. Só estamos pedindo, por favor, não precisa, não há necessidade de fazer cortejo para entrar os padrinhos. Os padrinhos vão entrando na medida em que vão chegando e vão se abancando ali no lugar que já está preparado para eles. Criou uma cultura estranha que quanto mais padrinho, mais presente. Sim, também. Aí nós vamos de novo. Também isso. Capitalismo, cara, capitalismo, está em tudo, né? E depois outra coisa, às vezes o casamento atrasava, não porque a noiva atrasou, porque um padrinho não está chegando, um padrinho está atrasado, tem que esperar, entende? Uns absurdos assim que, né, graças a Deus estamos tendo bastante aprovação, estamos, vamos dizer assim, vamos dar aos noivos aquilo que de fato eles merecem. O sacramento do matrimônio é uma coisa divina, é uma coisa de Deus, por isso é feito na igreja. Nem é permitido um casamento ser realizado num clube ou num restaurante. Nós não permitimos isto, porque nós queremos dar ao sacramento do matrimônio aquilo que de fato deve ser. O sacramento do matrimônio é sacramento. E sacramento é sagrado, é um sinal de Deus. Sacramento é uma coisa sagrada, uma coisa de Deus. Por isso é feito na igreja. Só para encerrar, conclave, nós temos a escolha de um novo Papa e há quem questione. Essa questão, a gente observa que tem algum lado da mídia que tenta polemizar, dizer que há algo obscuro, um pano de fundo, essa questão aí da renúncia do Papa. É difícil trabalhar isso constrange a igreja está tranquila. A nossa possibilidade de ter um Papa do Brasil, quem sabe aqui, né, da nossa diocese, como é que o bispo vê todas essas questões? Estamos vivendo um momento muito bonito na igreja. Estamos muito tranquilos. Esses dias no Evangelho, eu não me lembro exatamente, foi dessa semana, um dia dessa semana, terminava o Evangelho dizendo assim, era aquele Evangelho lá onde Jesus, depois das suas pregações, né, alguns gostaram, outros não gostaram. E os que não gostaram, levaram ele para um lugar e quiseram jogá-lo precipício abaixo. E o Evangelho diz assim, bem no finalzinho daquele trecho, daquele texto, Jesus saiu do meio deles e continuou o seu caminho. A igreja também sai de fininho, do meio de todas essas polêmicas que não tem necessidade nenhuma, e continua o seu caminho. Problemas na igreja sempre tiveram. Os problemas sempre existiram. Existem e sempre vão existir. Os desafios sempre aconteceram. São humanos que comandam. Entende? Hoje, por exemplo, o grande desafio da igreja é lidar com o mundo, que relativiza tudo. Como disse Dom Odilo Scherer, numa entrevista na Veja, ele disse, nós vivemos hoje a cultura como é que se diz? A cultura do líquido, né? Tudo é líquido, tudo se desfaz, nada é sólido, nada é durável, tudo é relativo, tudo pode ser, pode não ser, não tem durabilidade as coisas, né? A igreja é uma coisa sólida. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as forças do inferno prevalecerão contra ela, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja é uma coisa sólida. A igreja não está brincando de ser igreja. A igreja está levando muito a sério a missão que ela recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Os cardeais reunidos, aliás, antes vamos falar da renúncia do Papa. A renúncia do Papa é uma coisa normal, só que não é comum. Porque a última renúncia que aconteceu foi em 1415. Então nós estamos acostumados de ver um Papa sendo eleito, do Papa administrar a igreja, do Papa morrer e depois sair. Agora esse Papa aqui reconheceu a sua fragilidade. Não que os outros não tivessem reconhecido, mas esse, né, talvez esteja até numa situação
de saúde um pouco mais complicado do que os outros, ele reconheceu, de agora em diante eu não consigo mais levar avante. A igreja é uma coisa muito grande, muito complexa, tem muitas coisas aqui que a gente precisa resolver, eu não estou dando conta, as minhas forças não me ajudam, a minha saúde está abalada, a minha idade, 85 anos, 86 vai fazer o Papa aqui agora. Muita gente com 60 anos está se aposentando, com 50 anos está se aposentando. Eu já conheço pessoas com 38 anos que se aposentaram, entende? Agora o Papa, com 85 anos, está pedindo, olha, estou renunciando. Coisa bonita, atitude de humildade. Aliás, eu disse na missa do Bote Fé, por ocasião da chegada da cruz, da Jornada Mundial da Juventude e do ícone de Nossa Senhora, eu disse, a atitude do Papa é um grito profético contra o orgulho e a desobediência reinante no mundo hoje. Poder. Não tenho dúvida nenhuma. Olha, essa atitude do Papa vai mexer com muitos governantes, pode ter certeza disso. Com muitos políticos por aí. Bem, os cardeais estão reunidos para a eleição do novo Papa. E nós temos a graça de ter da nossa diocese lá, né? Dom João Avis. Citado, inclusive, pelos jornais, um dos cotados. Tudo é possível. Mas nós não sabemos. Nem os cardeais sabem. Nem os cardeais estão sabendo quem será. Porque eu me lembro, por exemplo, eu tive a graça de acompanhar, né, já era seminarista, né, a eleição do João Paulo I. Ninguém tinha falado do cardeal Luciani. Depois, um mês depois, porque ele faleceu, né, ficou só um mês depois, né, era seminarista ainda, a eleição de Karol Wojtyła, ninguém falava de cardeal Karol Wojtyła, nem se tinha propaganda dele. De repente, foi ele. E um Papa inesquecível. Um Papa inesquecível na história, hoje beato, né? Com muitas obras, com muito ensinamento, muita coisa boa. Bento XVI a gente já sabia um pouquinho. A gente já tinha por causa que ele estava muito perto de João Paulo II, e então a gente já desconfiava do Ratzinger. Mas tudo é possível. Pode ser o Dom Odilo, pode ser o Dom João Avis, pode ser o Dom Damasceno, mesmo os outros que já estão com mais idade, mas ainda são elegíveis, né? Dom Geraldo Magela e Dom Cláudio. Tudo é possível. Mas estamos torcendo aí para Dom João Avis, certamente, da nossa diocese. Bispo, obrigado pela gentileza da entrevista. Desculpa abusar um pouco do tempo, porque não é sempre que a gente encontra o bispo para uma entrevista. Mas obrigado, parabéns pelas medidas, pela atitude, pela coragem. E eu queria dizer que alguns segmentos da imprensa, nesse segmento inclui o nosso, nós estamos a favor do que é correto, do que é justo, e sempre vamos apoiar. Muito bem, inclusive me ajudem a propagar essa questão aí das bebidas aí nas festas de igreja. O bispo é contra. E agora eu tenho a lei seca que vem a meu favor. Mas viu, por trás de tudo isso, né? Eu sou contra a bebida e quero a disciplina, por exemplo, para a celebração dos sacramentos, como é do matrimônio. Mas, por trás de tudo isso, existe um pano de fundo. Evangelização. Eu quero, na verdade, um povo católico, evangelizado, comprometido, como temos muitos, como você, como outros, que estão comprometidos com o reino de Deus. Já temos um grupo grande, mas nós não podemos esquecer a maioria, porque nós somos a minoria ainda. A maioria está à margem, está afastada, e nós precisamos ir atrás. Nós precisamos ir ao encontro. Por isso eu tenho um grande desejo nessa diocese, e agora, graças a Deus, estamos trabalhando com isso, né, com o novo plano de pastoral, o novo plano da ação evangelizadora, que tem como metas principais ali a família, a missão e a juventude, né? Nós vamos iniciar uma grande missão em toda a diocese, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.